Olá, sejam muito bem-vindos ao Entre Viver e o Fim. Hoje é nosso segundo episódio e eu sou Karine Campos, estudante de terapia ocupacional da Unassal Boa Viagem, quinto período. E esse é um espaço onde a gente se propõe a falar sobre cuidado, sentidos, vida, em todas as suas fases, inclusive aquelas que muitas vezes a gente evita olhar. E hoje eu estou aqui com Sara Machado, também estudante de terapia ocupacional, para conduzir mais uma conversa com vocês. E aí, minha gente, me chamo Sara, como o Cacau já falou. E é um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje com um tema muito importante para a nossa formação e nossa prática. E hoje a gente recebe terapeuta ocupacional John Dalton, com um tema muito importante para a nossa formação e para a nossa prática. A gente vai estar falando sobre ele agora um pouquinho, né? Sobre ele. John Dalton é terapeuta ocupacional formado pela Universidade Federal de Sergipe. Ele é pós-graduado em cuidados paliativos na modalidade de residência pelo UPE. Ele é mestrando do programa Ciências de Saúde pela UPE também e professor do curso Terapia Ocupacional da Unassal Boa Viagem, nosso professor. E diretor da Liga Acadêmica de Terapia Ocupacional, que é a LATO, e professor substituto do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPE. Pois é, John é poderoso, né? Top, Top, ele é um Um desculpa. pouquinho. E hoje a nossa conversa é sobre a atuação do terapeuta ocupacional nos cuidados paliativos, que é um tema muito necessário, sensível e também ainda precisa ser muito falado, porque muita gente nem conhece, né? E então, fica com a gente que a gente está só começando, essa conversa está só conversando. E quem é John Dalton, né? Quem é John Dalton? Pergunta pesada, minha gente. Eu acho que primeiramente agradecer pelo convite. Ai, John, fazendo o convite como se você é nosso coordenador, né? Mas acho que vale a pena Com certeza. agradecer a todas as meninas que montaram o projeto, tendo essa iniciativa sobre discutir cuidados paliativos, né? Tentar trazer essa modalidade diferente, que é um podcast, para sair dos muros da faculdade e que as pessoas consigam conhecer sobre essa abordagem. Quem é John Dalton, né? Já me apresentaram a parte acadêmica, mas eu sou terapeuta ocupacional, também sou filho de Givalda, neto de Dona Cecília, sou sergipano, estou aqui em Recife em média há 4 anos, vim aqui para fazer a residência, desenvolver mais sobre a terapia ocupacional. Sou uma pessoa que gosta de ler livros, assistir várias séries. Às vezes é muito cri-cri com alguns alunos, principalmente nas apresentações de as apresentações acadêmicas, mas sou uma pessoa também que tento acolher ao máximo vocês. Acho que somos alunos, mas somos pessoas, né? Temos necessidades. E ele acolhe, tá, gente? Eu Acolhe tento ao mesmo. máximo acolher. E vamos que vamos discutir sobre esse tema com vocês. Professor, a gente sabe que talvez muita gente vai ouvir a gente, é estudante ou é terapeuta ocupacional, mas muita gente não é, Perfeito. né? E não sabe nem o que é. Então, o que é terapia ocupacional e por que o senhor escolheu essa profissão? Acho que vou responder a segunda pergunta. No meio do ensino médio, sempre todo mundo se pergunta: o que é que eu vou fazer da vida? Será que eu vou usar o jaleco branco? Será que eu vou pensar no dinheiro? Será que eu vou pro esporte? E todo mundo tem essa questão de, tipo assim, o que é que vai ser vocacional para minha vida? Já que você vai fazer algo que pode durar a sua vida toda, Sim. mas você pode mudar, porque a vida muda, somos constantes, né? Eu sempre pensei em fazer algo que pudesse trabalhar em hospital e que pudesse reabilitar as pessoas. Aí todo terapeuta ocupacional, alguns deles sempre brincam, mas eu pensava em psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, então a TO foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos. E foi num momento que eu comecei a fazer alguns testes vocacionais para entender onde eu me encaixava. E às vezes você nem se encaixa, mas você se descobre no curso. Eu nunca esqueço uma experiência que minha professora, no segundo ano, eu estou angustiada, eu não vi a prática da TO, eu vou me embora. Aí minha professora olhou para mim e fez assim, não, vamos sentar e conversar. Ela começou a mostrar para mim minhas habilidades, minhas competências, até no segundo ano de faculdade. Eu fiquei, caramba, eu não vejo isso. Já observou que a gente não para e faz assim, como é que eu posso dizer? Eu tenho essa habilidade de comunicação, eu tenho essa habilidade de ser mais contido, mas eu gosto de desenrolar a atividade. Ela abriu um leque na minha cabeça que eu fiz, pô, eu vou ser um bom terapeuta ocupacional. Então, eu comecei a me encontrar depois do segundo ano de faculdade. E teve pessoas que se perderam nesse caminho, mas tem outras que se formaram e seguem.
E eu acho que a primeira pergunta é importante até hoje para a gente. O que é terapia ocupacional? Olha que loucura. Terapia ocupacional, se a gente botar no Google, tá conversando na área acadêmica, é aquela profissão que hoje trabalha a autonomia e independência de um sujeito, do ser humano. Ah, John, você só vê a questão motora? Não, a gente vê contextos, questões processuais, que é a questão da cognição, da memória. Uma das coisas que eu acho que vem chamando a atenção, para se você botar na internet, é a questão sensorial. Hoje a gente descobre que o sensorial influencia no comportamento da pessoa, influencia no ambiente que ele está inserido. Então, a terapia ocupacional é aquela profissão da área da saúde que trabalha as ocupações humanas, esse fazer humano, principalmente em diferentes ambientes e contextos, e que nós terapeutas temos o objetivo de dar autonomia e independência para esse paciente. Só pegando um gancho, o senhor falou ocupações humanas. Isso, né? perfeito. E o que é ocupação humana? Aí eu sempre brinco com meus Não tá alunos. aqui não, tá? Mas, né? Aí eu sempre, O que é ocupação humana? perfeito. Aí eu sempre estou brincando com meus alunos e faço, vamos voltar para o domínio e processo. A gente sempre tem que estar com um documento para dizer, mas assim, no dia a dia é o quê? É tudo aquilo que a gente faz. Desde o momento que a gente vai acordar até a hora que a gente vai dormir. O que é que a gente vai desempenhar? O que dá prazer. Eu sempre brinco com vocês, né? Parece que a gente está conversando no dia a dia, mas é isso. Eu preciso trabalhar a ocupação é algo significativo para o paciente. Tem que ser algo prazeroso. Às vezes a gente realiza co-ocupações, que também é algo interessante, né? Desenvolver um trabalho com um grupo, tendo um papel de cuidador na sociedade. É aquele que a gente realiza no nosso dia. Tem que ter significado, tem que ser prazeroso, a gente tem que estar engajado. Tudo que a gente realizar ou do respirar, a gente já está realizando nossas ocupações humanas. E aí, vindo para o nosso projeto, né, que é falar sobre os cuidados paliativos. Então, o que seria os cuidados paliativos? E por que o senhor, dentro de tantas camadas que tem a terapia ocupacional, por que o senhor escolheu os cuidados paliativos? Perfeito. Eu acho que de cara a gente tem que falar uma coisa que é importante. Cuidados paliativos ele é uma abordagem. Se é uma abordagem, não é feito só pelo terapeuta ocupacional, acho que a gente já tem que iniciar assim, né? Sim. É feito pela equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, que hoje a gente tem o termo transdisciplinar. Então, toda profissão da área da saúde, ou qualquer profissional que queira trabalhar com esse público, é lidar com a morte. John, mas como assim? Explica mais um pouquinho. A partir do momento que a pessoa recebe um diagnóstico que ameaça a vida dela, eu sempre digo que a gente não entra nos cuidados paliativos. A abordagem dos cuidados paliativos começa a cuidar da vida dessa pessoa. Então, ela é uma abordagem multidisciplinar que vai dar a questão da qualidade de vida de pacientes que recebem um diagnóstico que ameaça a sua vida. Isso é o objetivo dos cuidados paliativos. Uma das brincadeiras que eu faço com vocês sempre é que, tipo, não é só o câncer, é qualquer doença que ameaça a vida. Hoje a gente está mudando essa visão, que é pacientes com câncer, HTLV, AVC, diabetes. A gente tem um N, a gente tem... Qualquer idade. De qualquer idade, perfeito. A gente associa muito o cuidado paliativo com idoso, Perfeito. adulto, mas não. Inclusive, eu falo muito de Caleb, né? Uma criança que a gente segue no Instagram. Ele é uma criança de 3 anos, se eu não me engano, ele tem cuidados paliativos. Perfeito. Tem gente, na verdade, que nasce em cuidados Nasce em paliativos. cuidados paliativos. Isso. Porque o diabético, por exemplo, existe diabetes que já nasce. Que é o E gestacional. o gestacional. E que vai ser também o adquirido. A vida toda. E a pessoa está em cuidados paliativos. Isso. Então, assim, não acha. É muito importante a gente entender que cuidados paliativos não é fim. Isso. E uma das coisas bastante interessantes que tem dentro dos cuidados paliativos é que a Cicely Saldes, que era médica, formada em serviço social, enfermeira, ela traz a ideia dos cuidados paliativos como o início da abordagem de avaliar a dor total do paciente. Uma coisa que é interessante é que, tipo, quando fala de cuidados paliativos, a pessoa fala, ele está em sofrimento, ele vai sentir dor. Mas será que é só a dor o principal sintoma do meu paciente hoje? Às vezes não. Aí a Cícera, ele pontua o quê? Que a dor, quando a gente vai estudar cuidados paliativos, existe a dor total. Então, a gente vai ver a dor física, a questão espiritual, social. Então, existem várias dores que esse paciente está sofrendo, já que a vida dele está sendo ameaçada. É aquela ideia, a gente acorda hoje, mas a gente não sabe daqui a meia hora o que vai acontecer. Uma das coisas que o cuidados paliativos, outra coisa que eu não sei se vocês vão perguntar, mas eu sempre estou adiantando o assunto, né? Cuidados paliativos não se prende só no contexto hospitalar. Ele vai da casa, da rua, das clínicas, de uma instituição de longa permanência. A gente tem vários lugares para falar de cuidados paliativos. E aqui está sendo um que eu acho que há mais, né, para vocês também. Com certeza.
Agora me fala, quando os cuidados paliativos devem começar? E por que ainda existe tanta confusão Agora sobre isso? eu lembrei uma coisa. Por que eu escolhi cuidados paliativos? Olha eu respondendo. Isso! Olha o raciocínio Volta. tá bom, Volta. tá, Tá gente? ótimo, tá Voltei. ótimo. Volta o tempo. Volta. Por que eu escolhi, né? Acho que no início da minha fala eu deixei claro, eu gosto muito do contexto hospitalar. Então, quando eu me formei, foi ano da pandemia, então a gente estava sendo privado das nossas ocupações. Privado de tudo, Privado na de verdade, né? tudo. Até de poder, eu acho que enterrar um ente querido. Eu acho que foi um dos temas mais difíceis e polêmicos da época. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma pós. Eu fiz assim, o que é que eu vou fazer? Aí eu me incomodei um pouco e fui buscar cuidados paliativos. Porque na época eu fiz assim, eu tô em casa, tava passando por uma questão de saúde da época, eu fiz, vou estudar algo diferente que eu use dentro do hospital. E foi cuidados paliativos. Aí eu voltei a atuar comecei a atuar, né, mas assim, ainda ficava aquele pezinho, cadê a prática no hospital? Como é que eu vou praticar no hospital se eu tô preso numa clínica atendendo criança? Peraí, espere que a gente vai falar sobre a prática no hospital. Se acalme. Tá certo. Aí foi o que me chamou mais a atenção é poder discutir esse tema dentro do ambiente que eu me interessava. Então eu juntei o que eu gosto, que era o ambiente hospitalar, algo diferente, que uma pós-graduação proporciona um arcabouço de conhecimento. A gente sempre está naquela, eu sempre falo para vocês, educação continuada. Isso. Eita, Jun, você se formou na residência, você não estuda mais cuidados paliativos? Não. Eu continuo estudando cuidados paliativos, atualizando guias, guidelines, quem publica mais. Uma das coisas que eu pego na cabecinha de vocês, gente, veja, todo terapeuta ocupacional tem que ter 2 revistas na cabeça, que é a Caderno de Terapia Ocupacional E a Revis e a Brato. Revis Brato. Eu sempre falo isso com vocês porque é onde a gente mais publica, onde a gente está mais discutindo. E também tem a revista chilena, então a gente tem que estar fundamentado na nossa profissão. Se eu não vejo um terapeuta falando de cuidados paliativos, como é que eu vou praticar? Então, eu preciso disso. Então, acho que foi isso. Eu juntei o hospital, um tema diferente, e sou paliativista hoje, né? Então, volto para a pergunta de Sara. Refaça, Quando Sara. os cuidados paliativos devem começar e por que ainda existe confusão sobre isso? Eu acho que vamos fazer isso. No próximo podcast, eu vou pedir para a gente trazer o gráfico também. Acho que vale a pena trazer o gráfico só para nós discutir mais ainda. Ficar mais dinâmico, né? Tá bom. Mas uma coisa legal, gente, é o quê? Cuidados paliativos, desculpa, ele inicia a partir do momento que o paciente recebe o diagnóstico. Como é isso, John? O paciente começou a sentir seus sintomas de vida, mudou a rotina, apareceram manchas, mudou a rotina dele, ele começou a se sentir cansado e procurar ajuda. Quando ele recebe o diagnóstico, naquele momento ele começa a ser assistido pelos cuidados paliativos. Certo. Por quê? A gente vai começar a trabalhar a questão de controlar a dor, entender o que ele está entendendo da doença dele, fazer planos futuros, até se tem possível, como é que pode dizer, tratamento, se é quimioterápico, se pode ser uma radioterapia, se pode ser uma cirurgia, quais os melhores tratamentos. Então a gente vai levar essa pessoa até o dia da sua morte, e quando ele morrer, dar continuidade assistindo os familiares. Cuidados paliativos é daquele momento que ele recebe o diagnóstico. Eita, John, é só no hospital? Não, pode ser em clínica, na porta da UBS, a gente já pode discutir cuidados paliativos. Em qualquer lugar. Né? Em qualquer lugar. Muita gente associa, eu acho, os cuidados paliativos à terminalidade, ao fim. Né? E eu acho que é por isso que tem tanta confusão de quando começa. Mas o que essa visão deixa de enxergar? Perfeita pergunta. Eu acho que é uma das críticas que eu já iniciei com vocês, que é o quê? Cuidados paliativos é só para câncer. Não. O que chama a atenção tipo, demorar a chegar à abordagem de cuidados paliativos é o que complica tudo isso. Por quê? Muitas pessoas pensam que ele está no momento, está morrendo, está sentindo dor, ele está próximo da morte, então a gente vai começar a trabalhar o cuidados paliativos. Não. Porque se eu trabalho antes, eu antecipo todo esse processo de controle da dor, antecipar o luto antecipatório, a questão das diretivas antecipadas dele, de dizer o que ele quer ou o que não quer na hora da morte, a gente para de pensar que o cuidados paliativos é só na hora da terminalidade. E é como eu disse para vocês, se a equipe está preparada, eu tenho uma equipe multi preparada para trabalhar cuidados paliativos e todos estão alinhados para abordar esse paciente, a gente já controla todos esses sintomas, a gente já prevê tudo o que pode acontecer. Então evita essa ideia de só na terminalidade, não, é desde o dia. E foi como a gente até estava conversa em sala de aula, né? Tem paciente que recebe diagnóstico hoje e vai morrer daqui a 30 anos. Mas ele está sendo assistido pela equipe. E ele tem que viver nesses 30 anos de uma forma digna, Isso, né? e tendo qualidade de vida. Mas tem paciente que pode vir a falecer daqui a 3 meses. Mas o que é que a equipe pode fazer?
A gente alinhou com ele no primeiro dia que ele recebeu o diagnóstico, controle da dor, diretivas, se o familiar quer saber, se ele não quer saber, tudo isso a gente vai discutindo na abordagem. E é isso que precisa. De mais profissionais capacitados e trabalhar essa questão da educação continuada sempre. Não paramos de estudar nunca. É da área de saúde, qualquer área, né? Agora, trazendo mais para a terapia ocupacional. Aí eu gosto. Todos nós. De que maneira a terapia ocupacional e os cuidados paliativos conversam entre si? Perfeito. Eu acho que, como eu já falei para vocês, a partir do momento que o paciente começa a ser privado das suas ocupações, porque a dor está atrapalhando ele realizar a ocupação, a doença está avançando no organismo dele, ele começa a precisar da atenção do terapeuta ocupacional. E se a gente trabalha as ocupações, trabalha o bem-estar, autonomia e independência, esse paciente é nosso maior público. Aí uma das coisas que eu estava dando aula esse dia na Federal e me perguntaram, quais são os critérios, John? Eu acho que vocês podem até perguntar, vou adiantar, tá? Quais os critérios para o paciente entrar em cuidados paliativos e ser atendido pelo TO? Gente, a partir do momento que a doença ameaça a vida dele e as ocupações dele estão comprometidas, é nosso paciente, é um público, é isso. Ocupações comprometidas é com a gente da terapia ocupacional. Lógico que quando a gente faz uma boa anamnese, uma boa escutativa, ver o que é que o contexto familiar dele está trazendo, a gente vai ter um olhar mais direcionado. Exemplo que eu vou trazer para vocês. É um paciente na enfermaria, que eu atendi na oncopediatria, né? Religião evangélica, são do interior daqui de Recife, e a questão dele maior era sair do leito para ir fazer uso do banheiro. É uma ocupação. Ele queria fazer uso do vaso sanitário. É nossa ocupação, uma das nossas AVDs. Então, eu tive que trabalhar com ele para entender a questão motora, para entender a questão do ambiente, que estava facilitando, que o ambiente estava prejudicando. Se ele estava ciente que, devido ao tratamento da quimioterapia, com a radioterapia, ele ia ter sequelas desse tratamento, que a paciente perde funcionalidade. Se o paciente perde funcionalidade, ele é visto por nós terapeutas ocupacionais e por demais profissionais, lógico. Então é isso. A partir de uma boa anamnese, uma boa escutativa e você saber direcionar sua abordagem ali dentro, o paciente é elegível, sim, para a terapia ocupacional. Acho que ele já respondeu. Já respondeu. Eu acho que tudo, mais ou menos tudo que a gente... Ai, meu Deus do céu. Dentro de uma equipe de cuidados paliativos, qual é o papel do TO dentro da equipe? Perfeito. Porque o cuidado paliativo, você já falou várias vezes, não é uma questão só do TO, também não é só do médico, Isso. não é só do fisioterapeuta. A gente não trabalha só. Não trabalha só. Perfeito. Nunca em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Perfeito. Então, qual é o papel do TO dentro dessa equipe? Perfeito. Eu acho que uma das coisas que a gente mais tem que ver com a equipe é saber se todo mundo está alinhado. Desde entender o que é cuidados paliativos, entender o diagnóstico do paciente e saber que, tipo assim, vai ter um momento que a gente vai ficar assim, quem mais vai atender? Quem mais vai dar assistência? Não, todos têm que estar alinhados. Acho que nosso objetivo maior é trazer essa qualidade de vida. A gente tem que estar nessa equipe para trabalhar essa qualidade de vida. Independente. Agora, eu acho que por ter sido residente, uma coisa legal é que eu aprendi um exemplo. Quando você vai atender um paciente sozinho, você começa a ligar o alerta. Qual é a nutrição? Qual é a fono? Ele está engolindo os alimentos? Ele está, tendo diurese e evacuação correta? Será que ele está dormindo bem? Porque, um exemplo, fui atender hoje meu paciente só, mas eu percebi que o sono está comprometido. Eu não posso falar com a equipe para a gente tentar trabalhar algumas estratégias para melhorar o sono. Tem a higiene do sono, tranquilo. Mas a gente também pode entrar com a medicação, já que o médico pode ajudar a gente nisso. Percebi que durante o atendimento, estava fazendo um treino de AVD, um exemplo, escovar os dentes, ou uma alimentação, ou cortar a carne com o paciente, e na hora que ele vai ingerir o alimento, ele engasga. Eu posso chamar fono para atender comigo. Sim. Aí na hora eu posso falar também com o pessoal da nutrição para a gente entender alimentos mais moles, qual é a dieta dele. Então, o interessante da gente estar em equipe multi, de estar todo mundo alinhado, é a maneira que a gente vai abordar. Aí todo mundo fica, mas John, sério, você atendia junto com a física e com a fono, como era isso? Você não invadia a área da outra? Deve ser maravilhoso, na verdade. Isso. A questão de entender o limite da área da gente. Perfeito. Porque tem coisa que o paciente até pode questionar para o terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional entende que ali não é o domínio dele. Então, eu vou acionar outro profissional
que pode assistir aquilo. Isso. Tem que ter comunicação entre Perfeito. os membros da equipe. E aí, talvez fosse melhor você pudesse explicar como é que funciona uma equipe Multi, né? No Multi, né? atendimento. no cuidado paliativo, né? De uma Perfeito. maneira geral. Perfeito. Veja, a ideia que a gente tem é que a gente fez a avaliação, fez a escuta, percebeu as demandas do paciente. O que é que a gente faz? Vamos atender junto. Aí eu tenho uma experiência incrível, que foi eu, a Físio e a Nutri. Então, a gente entendeu que o paciente estava com uma questão de AVDs, tem uma questão de mobilidade. Gente, só uma coisa. Aí eu tô abreviando. Não fala em AVD, É como se todo mundo soubesse o que é Mas AVD, eu vou né? É a atividade de vida diária. O que seria atividade de vida diária? Comer, usar higiene pessoal, trabalhar. É o processo de autocuidado que a gente tem. Autocuidado que a gente tem no dia a dia, tá? Perfeito. Então, AVD seria. Vou parar de abreviar, gente, desculpa. Deram a ocupação. Isso. Aí qual é a ideia? A ideia era essa. A fono avaliou a questão do deglutir desse paciente. Eu, junto com a FISO, trabalhou a questão da mobilidade, a questão motora desse paciente, mas eu trabalhei as AVDs, que no momento ele queria comer e ele não estava com condições de cortar. Então, a gente conseguia entender qual era a dificuldade motora, junto com a físio, lógico, mas eu ia mais para o cortar, que era o trabalho como terapeuta, trabalhar as ocupações, tendo as AVDs, e a fono ficava atento no processo do engolir desse alimento, já para ele não engasgar, porque se o paciente engasga, pode comprometer, tem uma internação mais prolongada e a gente não deseja isso para ele. Então, a equipe multi sempre estava alinhada, desde o farmacêutico, que a gente sempre ficava atento, tá, tem alguma coisa estranha nesse hemograma, e aí, o que é que o farmacêutico pode ajudar a gente? O médico já acionava uma medicação que não fosse comprometer os outros órgãos. A fono ficava atenta, o deglutir e outras funções da fala e tudo mais, a nutrição, a dieta. Então, era aquela discussão, e a psicologia ajudava muita gente também nesse contexto de entender o que é que ele estava atendendo, o que é que emocionalmente estava comprometendo. Então, é incrível. Eu sempre digo para vocês fazer residência e trabalhar com equipe multidisciplinar. Mas né? a gente vai fazer, você sabe, né? Eu espero muito. Tá dentro. A gente já está dentro. Só falta ser aprovada. Vem aí. Como você percebe o impacto dos cuidados paliativos, de uma equipe multi dentro dos cuidados paliativos também, na qualidade de vida de um paciente? Perfeito. Incrível. Gente, eu acho que isso é incrível, porque juntando esses 3 pontos, porque eu sempre brinco com os meninos da tríade, né? O paciente, cuidados paliativos e a equipe multi. Sempre está assim. O paciente não está só porque o paciente tem um familiar. Qual é a ideia que a gente tem? Quando está esses 3 alinhados, a gente percebe uma mudança no atendimento, a gente percebe uma qualidade de morte desse paciente. John, vocês estão antecipando a morte do paciente? Jamais. A gente não faz esse processo de eutanásia aqui no Brasil. A gente trabalha com a morte bonita, né, que é o esperado para a vida do paciente. E nesse momento a gente percebe que o paciente passa pelos esses processos até o dia da sua morte de uma forma muito tranquila e organizada. Quer dizer que ele não vai sentir sintomas? Jamais. Ele vai sentir dor, vai sentir náusea, vai mudar a vida dele, gente. Sim. Porque ele está dentro do hospital. Sim. Ele não está comendo na hora que ele quer, ele não está usando a roupa que ele quer. Ruptura de cotidiano total. Tá com a ruptura do cotidiano. Então, vai ter esse impacto até o dia da sua morte. Mas quando chega nesse momento, a gente percebe que foi a morte mais tranquila possível, que a família está ciente que esse processo é natural. Então, é isso. E quando, um exemplo, no primeiro dia que a gente atende o paciente e já diz o que ele está dentro nos cuidados paliativos, ele já diz o que ele quer, o que ele não quer, o que ele espera, a gente respeita no dia da morte dele. Eu não quero ser entubado, essa pessoa não vai ser entubada. Eu lembro de um caso que você falou de uma paciente, eu acho que foi você, posso estar enganado, mas já vi tantos, que ela queria ver o mar. Era uma das coisas que ela nunca tinha visto o mar e ela queria ver o mar. Foi John, não foi? Foi eu. E que foi uma das coisas do cuidado. Então eu acho que isso é trazer qualidade de morte, enquanto ainda há vida. Esse caso é incrível, né? Vocês sabem, eu mostrei fotos já que a paciente liberou na época. E é incrível porque a paciente tem uma questão religiosa, tem uma questão de orientação sexual não como é que pode dizer, não tão esperado pela sociedade, mas o que é esperado pela sociedade hoje em dia, né? Pois é. É uma grande crítica, né? Quando a gente fala sobre a questão de sexualidade dentro de cuidados paliativos. Mas o que aconteceu? Ela tinha muita necessidade de expressar sua religião, já que era uma mãe de terreiro, uma mulher branca, uma mulher trans, e ela queria expressar. Além de sofrer algumas questões institucionais, a gente percebeu que ela precisava ir para aquele contexto fora do hospital.
E foi todo um trâmite da equipe multidisciplinar para tirar aquela paciente do hospital. Desde ter cuidado com as feridas dela, o processo de deslocamento, o processo de retorno. E foi uma das experiências mais incríveis, que ela foi para a praia, ela conseguiu fazer suas... como é que eu posso explicar? Tipo orações. Suas orações no momento. Ela falou coisas muito impactantes pra gente sobre a questão de vida e foi, tipo assim, marcante. Foi algo, para muitos que vê na mídia, tipo, foi fácil, mas não é, gente, fácil. Você tirar um paciente do hospital e levar para uma praia, para um sorvete. E aí isso é incrível, porque a gente está também trabalhando a questão do ambiente, os contextos de vida dela. A gente conseguiu proporcionar naquele momento algo muito impactante, foi incrível. Agora você fala. Vai. John, como a terapia ocupacional ajuda a manter sentido de vida, rotina e participação, mesmo diante da progressão da doença? Caramba, isso é incrível. Caramba. Eu acho que eu sempre... Eu acho ótimo, porque John tudo é incrível. É incrível. Eu acho que eu sempre falo para as meninas, quando a gente está na dúvida do que é para ser feito, a gente coloca em prática. A gente busca colocar em prática para o paciente conseguir vivenciar isso. Exemplo que eu sempre usava em enfermaria. Traz uma foto de casa. Vamos trazer música que esse paciente gosta. Uma das coisas que a gente sempre leva em crítica na enfermaria é a questão da alimentação. Então, a gente sempre está andando junto com a nutricionista e com a fono. Será que a gente pode trazer essa comida? Será que não pode? Porque é algo prazeroso. O brasileiro é uma das discussões interessantes com a nutrição aqui. Se a gente se alimenta muito, a gente está forte. Se o paciente não se alimenta, então ele está fraco, vai morrer mais rápido. Não cresce. Não cresce, essa é a ideia, não cresce. Na escola, Então, dentro do cuidado paliativo, acho que é uma discussão muito grande, que a gente tenta proporcionar essa questão pelos vários sentidos do corpo humano, já que somos sensorialmente, né? Somos indivíduos sensoriais, estamos buscando um sentido no nosso corpo. E esses prazeres, tipo uma música, o horário de dormir, um vídeo, uma foto, uma comida, um passeio terapêutico pelo hospital, isso traz um sentido para o paciente. E uma das coisas que é interessante na Oncoped, quando eu atuava, é que, tipo, eles iam para casa, mas eu já dizia, não vamos ficar em casa só sentado, não. Tem que realizar suas ocupações, tá se envolvendo, tendo todo o cuidado com a questão da sua saúde, mas você tem que estar dando continuidade para achar sentido. E eu tentava trazer sentido. Aí, John, você está falando só dos pacientes, e essas mães, esses pais, qual era o sentido que eu trazia também para eles? O envolvimento dentro das ocupações ali dentro. Um momento de escuta, um momento de relaxamento, orientação para esses pais de tipo assim, tu deixa ele um pouco aí com os cuidadores que tem lá na instituição, você vai dar uma volta, vai buscar, porque o hospital tem um lugar para passear, né, para facilitar. Então, a gente começa a trazer os sentidos, logo que os pais trazem para a gente e a gente tenta remodelar dentro daquele contexto como facilitar. Até porque os pais precisam continuar nas ocupações também, perfeito, né? perfeito. E eles também pedem. Isso, eles pedem muito, é verdade. E na prática, John, diretamente, você está no hospital, como é que o terapeuta atua no manejo de sintomas, Perfeito. no conforto do paciente? E como funciona o processo de avaliação dentro do hospital? Tem algum teste específico? Porque a gente sabe que no hospital o atendimento é muito rápido. Não é feito uma clínica que você faz uma anamnese completa, na outra semana tem outra sessão. Às vezes você vê o paciente uma vez e só vai ver daqui a um mês. Isso, perfeito. Como é que você faz uma avaliação? Que avaliação você usa? Tá, perfeito. Isso é uma das coisas interessantes. O paciente chega no hospital, uma das coisas que eu sempre oriento olhe o prontuário. A gente tem que saber o diagnóstico de base do paciente. Porque se a gente não sabe o diagnóstico, a gente não sabe como vai seguir nosso passo a passo. Então, eu sempre faço isso. Eu dava uma olhada no prontuário e ia atender o paciente. Nessa ideia que você me pontuou, a gente tem poucos instrumentos atualmente para trabalhar com o público infantil. Mas eu, como público idoso na residência, eu usava muito PPS, que é a escala de performance do paciente. Usava a EVA, que é avaliava a dor do paciente. Eu usava, às vezes, também nosso instrumento que é a MIF, para dizer qual é o quadro de dependência desse paciente nas atividades de vida diária. Porque a partir do momento que eu me fundamentava, eu tinha um olhar direcionado para o paciente. John, você não escuta? Não. Eu escutava o paciente também. Porque é aquela coisa que eu sempre falo para vocês, e todo mundo tem que levar para a vida. O paciente vai dizer o que ele quer na nossa sessão. Eu quero melhorar o deambular porque eu quero subir no ônibus, porque eu quero ir para o jogo do esporte no domingo. Deambular é andar. O deambular é andar, tá?
Eu quero ir para o jogo do esporte. Então, a gente tem que trabalhar dentro dessas ocupações, dessas participações sociais do paciente, essa queixa. Então, eu sempre faço isso. Eu pego o prontuário do paciente e vejo o diagnóstico, todo o processo até ele chegar ao hospital. Uso os testes padronizados para fundamentar a minha prática e faço uma escuta e começo a avaliar e atender meu paciente para mostrar ele o quanto ele está evoluindo, até o quanto ele pode alcançar dentro da enfermaria. Uhum. E como eu falei para vocês, quando for para casa, eu oriento para ele dar continuidade também no tratamento, com as orientações. Tá. John, então, o senhor pode dar exemplos de adaptações simples que mudam a Perfeito. qualidade de vida de um paciente e da família? Perfeito. Eu acho que uma das adaptações mais simples, minha gente, é só ajustar o paciente no leito. Bota ele na posição anatômica mais esperada possível para aliviar a na dor. Outra das adaptações que a gente vem utilizando muito é a questão da tecnologia assistiva, né, que facilita muito para a gente. Um engrossador, cortar a borda de um copo plástico para facilitar o beber água. Outra coisa interessante seria comprar alguns engrossadores também para facilitar a escovação do dente. Eita, ele está com dificuldade de ir até o banheiro, mas a gente pode fazer isso no leito. O uso de um espelho também, que eu acho que é muito interessante, que paciente, uma das coisas que eu vejo na pediatria, né? Na pediatria é que eles evita se ver no espelho por questão da autoimagem, mas a gente precisa trabalhar a autoimagem do paciente nesse ambiente, porque impacta a vida da pessoa. Então, esses são alguns exemplos para facilitar o dia a dia desses pacientes. Certo. A gente tem muitas perguntas, mas na verdade a gente está vendo que vai ter que pular algumas. Tem uma que, Sara, eu acho que é importante fazer, que é essa aqui, Sara. Qual é? Pensando na sua prática, tá? Conversando com Cacau, ela pediu pra gente pensar em algumas coisas e eu tava pensando sobre imprevisibilidade. Por quê? Quando a gente vê num contexto clínico, a gente tem a previsibilidade que a gente vê o paciente no mínimo 3 vezes por semana. Uhum. Isso. E quando a gente vai para o contexto hospitalar, pensando no tempo de permanência no hospital, a gente não tem previsibilidade. Porque, como o Cacau já falou, num dia o paciente pode estar ali, mas ele só pode voltar daqui a 3 meses. Isso. Se tratando da enfermaria. Pensando na prática do senhor, na enfermaria e pediatria, como o senhor lidava com essa imprevisibilidade de ver um paciente agora ou de já ter visto aquele paciente, mas ele voltou depois de 3 meses? Porque a gente fica sem saber, né? Eu fico pensando como lidar com isso, a questão de orientação, porque o paciente pode mudar alguma coisa, ele não pode ver uma vez aqui, ver daqui a 3 meses. Como é na prática lidar com essa imprevisibilidade? Entendi. É um grande questionamento, né? É difícil. Porque é muito difícil, mas eu acho que uma das coisas que eu sempre fiz foi, tipo assim, dar esses feedbacks no meu final do atendimento. A gente sempre retornava ao ponto principal. Exemplo, eu dizia, ó, hoje a terapia ocupacional, a gente tem esse objetivo. Então, quando finalizava a sessão, eu dizia, ó, a gente trabalhou isso para facilitar isso em casa, para você continuar usando em outros contextos. Mas eu quero que você dê continuidade em casa. Porque eu não sei quando você vai ter esse retorno. Então, a gente sempre dá, isso, quando você tá em atendimento e quando finalizar, você diz assim, ó, o objetivo da terapia ocupacional com você foi esse, para alcançar esses marcos, para você dar continuidade em casa e nos seus contextos, para quando você voltar, não piore o seu quadro. E se vir a piorar, porque depende do paciente, tem questões que pioram, qual é a ideia que a gente faz? Reavalia e reorienta novamente. Então, é muito difícil a gente fazer muita orientação. Muita orientação. Tanto para o paciente também, quanto para a família. A gente vai para as 2 últimas perguntas. Tá certo. Tá. O que os cuidados paliativos ensinam para a terapia ocupacional e o que a terapia ocupacional ensina para os cuidados paliativos? Uau, eu quero saber quem criou essa pergunta. Quem sabe? Quem levanta a mão? Quem levanta a mão, gostei. Eu acho que o que ensina, o que o cuidados paliativos e a terapia ocupacional tem essa junção é o ponto principal, a questão da qualidade de vida e autonomia do paciente. Acho que é isso é incrível. Por quê? A qualidade de vida porque se eu tiver qualidade de vida, eu vou fazer minhas ocupações. Eu vou estar em contextos e ambientes trabalhando. Já a autonomia, essa independência, é como eu vou desenvolver tudo isso que eu quero. Mesmo eu tendo cognitivamente ou a questão motora preservada, a gente vai desenvolver nossas atividades.
Então é isso, se fortalecer esse paciente. Quanto a gente mais fortalece o paciente, mais ele está ativo, mais ele é envolvido, ele está no seu tratamento. É isso que a gente deseja. Acho que essa união é incrível. Autonomia, né? E essa, É tudo. é tudo, É verdade. Última pergunta. Temos E pergunta. agora, pra gente, estudante, tanto que tá nós duas estudantes, quanto Como os quem que tá estão ouvindo, né? ouvindo esse episódio, porque vale a pena olhar para essa área sem medo. Tá, perfeito. Eu acho que um dos pontos que eu queria que vocês levassem é que, tipo, tem que falar sobre morte em diferentes ambientes. Eu acho que outro ponto é que vocês vão ser profissionais da saúde. Independente do seu paciente, não vai ser aquela criança a vida toda, não vai ser aquele adulto a vida toda, ele vai chegar a ficar idoso. Ele vai começar a lidar com queixas. Então a gente vai lidar com a própria morte. Então acho que é isso. É impactante. Todo mundo me pergunta isso, até foi um questionamento ontem. Quando você atendia, você ficava pensando no seu paciente que vai falecer? Aí eu brinquei, né? Que eu sempre tenho umas caixinhas na minha cabeça de cada paciente que eu atendo. Aí eu pego aquela caixinha e guardo. Eita, mas você é uma pessoa fria. Não, não sou uma pessoa fria. Eu acho que a gente precisa estar forte para atender aquela Com pessoa. certeza. Aí eu sempre digo, gente, eu uso esse mecanismo. Eu atendo o paciente, eu saía pela porta do Oswaldo Cruz, fechava a porta e ia embora. Porque se eu ficasse pensando naquele paciente, eu ia ficar rebobinando a fita, pensando na questão. Isso. Mas, assim, eu fiz algo naquele momento. Eu fiz naquele dia um passeio terapêutico que aliviou a dor. Eu usei uma pintura ou algo do interesse do paciente e aliviou aquele momento estressante. Eu fui terapeuta ocupacional. Mas eu não deixei de ser frio. Eu dei uma qualidade de vida para ele naquele momento. Então, acho que a ideia é essa. A gente tem que falar sobre morte em diferentes contextos. Desde o almoço da família até uma mesa de bar, esse momento do podcast aqui também. A gente tem que fortalecer nosso paciente sempre, para empoderar ele em questões de entender a medicação, entender o que ele quer, o que ele não quer na hora da sua morte. E abraçar essa família, porque tem várias outras questões também para se discutir, de fortalecer essas pessoas para o que está por vir. Então, acho que o estudante precisa abrir um pouquinho a cabeça. Às vezes temos traumas, eu entendo também. Eu não forço ninguém a discutir sobre cuidados paliativos. Quer conversar, eu vou conversar. Se não quer, eu respeito. Mas é isso, é entender que um dia nosso paciente pode vir a morrer. E como é que a gente vai estar para lidar com isso? E eu sempre falo para vocês, né? Todo mundo já sabe. Se não foi John atendendo ali, futuramente pode ter uma Cacau, pode ter uma Sara, pode ter uma Lili, pode ter outra pessoa ocupando o meu lugar ali e a gente vai fazer o melhor para o paciente. É isso que eu quero. Eu só penso no meu paciente. Mas eu uso essas estratégias para, né, me manter nesse ambiente, nesse contexto. Professor, muito obrigada pela disponibilidade, por compartilhar, não só aqui, mas fora, sobre cuidados paliativos com a gente. Foi uma conversa muito importante e muito necessária. Acho que a gente tinha mais outros Tinha episódios para conversar. vários episódios. Na verdade, agradecer muito por você contribuir com esse projeto, contribuir com a nossa formação. E se esse episódio de alguma forma tocou você, continue com a gente, porque falar cuidado paliativo é, acima de tudo, falar de vida. Isso. E é isso. É para isso que existe esse projeto, é para isso que existe o Entre o Viver e o Fim. E é por isso que a gente está aqui. Então, continuem com a gente, tem muita coisa boa vindo por aqui. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.